Chegando a informação do Cruzeiro na turma do bate-bola hoje, Thiago Reis. É isso, Emanuel, ouvintes da Itatiaia, o Cruzeiro numa semana muito importante, afinal de contas, domingo tem clássico contra o América, valendo vaga na final do Campeonato Mineiro, é o primeiro jogo da fase semifinal, fase esta em que o Cruzeiro não esteve no ano passado, por isso sendo tratado com toda a seriedade, afinal de contas também é um clássico, o América tem a vantagem, então o técnico Felipe Conceição tratando com a máxima prioridade e responsabilidade também para este jogo de domingo contra o América. Houve um treinamento na Toca da Raposa, terminou ainda há pouco, os jogadores estão deixando agora o centro de treinamentos do Cruzeiro, haverá um outro trabalho amanhã e um último treinamento no sábado, encerrando essa preparação do Cruzeiro para este compromisso contra o América. Mas, Emanuel, ouvintes da Itatiaia, o assunto que dominou hoje os bastidores do Cruzeiro, a torcida, rede social, envolvendo a aprovação ou não do balanço financeiro do clube envolvendo as contas de 2020. Muita coisa sendo dita, você destacou em manchete, Emanuel, esse barulho político que voltou a atuar no Cruzeiro. O clube vivia aí um certo momento de tranquilidade nos últimos meses, a gente não ouvia falar tanto em oposição. Hoje, grupos de conselheiros desta oposição falando que as contas não poderiam ser aprovadas, que haviam irregularidades, alguns inclusive falando até em impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que por sua vez está muito tranquilo, é óbvio que sabe da condição do Cruzeiro, todos nós sabemos, a situação financeira bastante complicada em que está o time do Cruzeiro, mas longe daquilo que pleiteiam essas pessoas, pelo menos na segurança daquilo que diz a diretoria do Cruzeiro. A aprovação ou não ainda não saiu. Esse resultado deve sair a qualquer momento. Mantive contatos ainda há pouco dentro do Conselho do Cruzeiro. Foi uma votação remota. Os conselheiros receberam essas contas para fazerem as suas avaliações. Quem era contra tinha até ontem para se manifestar. Então o Cruzeiro deve liberar a qualquer momento essa manifestação do seu conselho. Se vai ou não aprovar as contas da gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o balanço financeiro envolvendo 2020. Mas, Emanuel, queria te trazer para a roda, você também conhece e acompanha de perto essa situação do Cruzeiro, a política em geral, né, em qualquer parte, quando ela entra em rota de colisão, geralmente não traz benefícios. O momento do Cruzeiro ainda mais delicado, ainda mais apertado no seu calo financeiro. Como é que você enxerga esse momento e essa questão do balanço financeiro, que não é só no Cruzeiro, é praticamente no Brasil inteiro, os clubes, ainda mais com pandemia, envolvidos com grandes dificuldades financeiras, Emanuel? Thiago Reis, Conselho Deliberativo fazer reunião para aprovar contas, tudo muito bem ilustrado, os números comprovadamente honestos. Isso não é pecado nenhum, é normal. O que não pode ser transformado é em briga política, é o Cruzeiro voltar àquela tensão de meses atrás que só prejudicaram o clube, que as pessoas ligadas ao Cruzeiro, que amam o Cruzeiro, tenham bom senso nesse momento e discutam as contas. E não discutam as pessoas, se o Sérgio Rodrigues é bom ou mal, se o outro deve fazer isso, o que aconteceu com isso, com aquilo. Primeiro, os números frios das contas. Depois, se houver responsáveis por fatos negativos, se houve desonestidade, é caso de polícia, o Cruzeiro que apure. Mas reunião de conselho não pode ser transformada em uma reunião de pessoas que estão lá para brigar, que estão atacando uns aos outros. Tomara que a reunião termine bem. A diretoria do Cruzeiro, inclusive, está com uma certa tranquilidade e até com transparência, porque contratou auditoria externa para esse balanço, apresentou isso ontem para a imprensa, mas vejamos, vamos aguardar a qualquer momento, como eu disse,
pode sair essa resposta do Conselho Deliberativo. Nós vamos trazer este parecer dos conselheiros do Cruzeiro daqui a pouco na turma do bate-bola. 6h20. Vamos voltar então para o noticiário de campo, para esta preparação do Cruzeiro para domingo, clássico diante do América. O Cruzeiro terminou a primeira fase em terceiro lugar, o América por sua vez terminou em segundo, então o Coelho leva vantagem. Por isso, esse primeiro jogo para o Cruzeiro, mando da equipe celeste no Mineirão, é primordial, com uma vitória, com um bom resultado para tentar reverter essa vantagem do Coelho e decidir na próxima semana na Arena Independência. Lembrando que no clássico, na fase de grupo, né, começando a fase de classificação do Campeonato Mineiro, o América levou a melhor. Nós estamos aqui na Itatiaia com o Matheus Barbosa, jogador de meio campo do Cruzeiro, justamente para falar a respeito disso, porque no primeiro turno o América levou a melhor, um time diferente, estava começando o trabalho do Felipe Conceição na primeira fase do que mudou do Cruzeiro para esse time de agora, que vai a campo no domingo, hein, Barbosa, aqui na turma do bate-bola. Acredito que bastante da confiança, né? Como você disse, já faz um mês que teve esse jogo. Ainda estava naquela fase que o professor estava conhecendo bem o grupo, estava começando a passar o estilo de jogo dele, o trabalho, a gente ainda estava entendendo. Hoje acredito que a gente está um pouco mais preparado, a gente evoluiu bastante como equipe, a gente já entendeu melhor a forma do professor trabalhar, então acredito que essa é a diferença do jogo passado para esse próximo jogo. O jogador do Cruzeiro, Matheus Barbosa, fala sobre a sua evolução em campo e os motivos que o levaram a isso, já que no início da sua passagem pelo Cruzeiro, o atleta chegou a ser bastante contestado. Muito trabalho, né, cara? Acredito que o trabalho, ele ajuda a pessoa a crescer, ajuda em todos os sentidos, né? Nada vence o trabalho. E, claro, a confiança do professor, a ajuda dos meus familiares que sempre procuraram me passar confiança, tranquilidade para seguir trabalhando, que as coisas iriam melhorar. Tenho consciência que não foi do jeito que eu esperava no início, mas o trabalho, graças a Deus, fez com que eu crescesse a cada treino, a cada jogo aí. Então, acredito que isso possa ter sido um fator positivo aí para esse crescimento. Matheus Barbosa também fala sobre como tem sido adaptar-se a uma nova função e a esse novo posicionamento pedido pelo técnico Felipe Conceição. Então, desde quando eu cheguei aqui, né, ele me passou isso, que era um pensamento dele, que ele vinha em mim esse potencial para exercer essa função. E a cada dia eu vinha procurando me dedicar nos treinamentos, nos jogos, para seguir crescendo e me adaptar o mais rápido possível, né? Claro que nos primeiros jogos estava tendo um pouco de dificuldade, até porque na parte física a gente precisa estar bem fisicamente para exercer essa função, porque exige bastante. A questão de posicionamento também. Então, o professor tem me passado diariamente assim, bastante conselho, bastante toque no que eu posso melhorar em termos de posicionamento, em termos de chegada na área, para melhorar. Então, acredito que isso tenha me ajudado a hoje estar mais adaptado, né? Porque conforme os treinos vai passando, os jogos vai passando, a gente vai adquirindo confiança, vai entendendo mais o esquema do professor. Então, acredito que isso possa ter me ajudado a crescer e tá mais adaptado e, graças a Deus, tá conseguindo ajudar a equipe com gols. Muito bem. O Matheus Barbosa conosco aqui na turma do bate-bola. Jogador que vem crescendo na mão do Felipe Conceição, chegou a ser contestado por parte da torcida, mas é homem de confiança do técnico do Cruzeiro e vem ganhando espaço na equipe principal do Cruzeiro. Por falar em Matheus Barbosa, hoje vai ter uma overdose de Matheus cruzeirense na Itatiaia. Logo mais à noite, no Bastidores, com o João Vitor Cirilo, nós teremos o outro Matheus, titular do Cruzeiro, o Matheus Pereira, lateral esquerdo, em uma entrevista exclusiva a Itatiaia. Então fica o convite para você, torcedor do Cruzeiro, acompanhar logo mais o programa Bastidores. O outro convite que eu faço é para você, cruzeirense, atleticano, americano, é para aproveitar as ofertas do Apoio Mineiro. E hoje eles estão bombando. Escuta aqui, tem capa de filé a R$ 26,99 o quilo, cerveja Brussels puro malte 355 ml, R$ 2,99. Tem também a Brahma, em cerveja Brahma Mega Latão 550 ml,
3,68. E tem o vinho chileno. Esfriou, né? Tá bom para tomar aquele vinhozinho? O vinho chileno Nucos Rapaz, 750 ml, só 26,90. São ofertas válidas até domingo no Apoio Mineiro. É barato de verdade. Emanuel, o Cruzeiro vem numa crescente visível. Defensivamente, inclusive, o time melhorou muito e é uma das prioridades do trabalho do Felipe Conceição. Desde os tempos de América, ele costuma acertar bem e rápido o sistema defensivo. Agora está encaixando também do meio para frente. Diante disso, pergunta simples, rápida e básica. Tem favorito para o clássico de domingo ou esse crescimento do Cruzeiro tornou as coisas mais equilibradas, ou pode até o Cruzeiro ser mais favorito? Qual que é a sua avaliação? Tem favorito para domingo, Emanuel? Pergunta fácil. Ô Thiago, esse time novo do Cruzeiro passou por um grande teste quando enfrentou e venceu o Atlético. Agora é um segundo grande teste para esse time do Cruzeiro, porque o América joga há mais tempo, está mais bem armado, o seu técnico está na atividade há mais tempo do que o Felipe Conceição, e essas coisas ajudam a equilibrar o clássico a favor do América. Sempre o Cruzeiro foi favorito nos últimos anos nos jogos contra o América. Agora a situação ficou um pouco diferente. O América está com mais experiência, está com mais confiança e está levando a vantagem de 2 resultados iguais. Não haveria favorito, na minha opinião, não haveria favorito para esse jogo de domingo. Perfeito, é um clássico, certamente vai sobrar emoção para americano, para cruzeirense e a esperança de um grande jogo, de um jogo aberto, até pela escola dos dois treinadores, do Lisca, do Felipe Conceição, um jogo aberto com os dois times buscando a vitória. Emanuel, uma última notícia para fechar a nossa participação na turma do bate-bola. Acaba de sair o resultado da reunião ordinária do Conselho Deliberativo para aprovação das contas do exercício 2020 do Cruzeiro, gestão presidente Sérgio Santos Rodrigues. E as contas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, reunião por videoconferência, respeitando os protocolos de Covid-19. Portanto, o balanço do Cruzeiro está aprovado pelo Conselho Deliberativo, referente ao exercício 2020. Vida que segue no Cruzeiro, com a dificuldade que todo mundo sabe, mas agora com as contas aprovadas para 2020, segue o planejamento cruzeirense para 2021, Emanuel. Mesmo assim, tudo bem no Cruzeiro, mesmo assim. Você já sabe que dá para pagar com o PicPay